Olá, tudo bem? Espero que sim, que fique melhor depois desse vídeo. Você está no canal Água Viva Tarô, meu nome é Márcia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido para fazer isso agora, tocando também no sininho das notificações para receber os próximos vídeos assim que eles forem lançados aqui. Aproveita para curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, apoiando o meu trabalho aqui no YouTube e colaborando para que essa mensagem chegue no máximo de pessoas que precisam dela. Hoje eu estou trazendo uma leitura geral, canalizada, intuitiva, com as energias do amor para o signo de Áries. Bem nesse tema aí da Vênus retrógrada, que a gente está vendo muito burburinho aí nas redes, não sei se você está acompanhando. Áries, preciso que você seja o segundo signo, já gravei Peixes, porque a retrogradação da Vênus vai envolver Áries e Peixes, então eu quis começar com vocês. Mas antes de mais nada, eu queria muito agradecer pela paciência, pela espera. Eu dei um sumiço aqui mesmo do YouTube. Esse Marte retrógrado, né? Marte, que é o seu regente, não sei se você sentiu daí, mas eu senti bastante, tá? Esse período de retrogradação gigante que começou lá em outubro e terminou na semana passada, deu uma bagunçada aqui mesmo no meu trabalho, nas minhas dinâmicas, né? Marte é o planeta da ação, então travou muita coisa aqui. Agora que voltou para o movimento direto e a gente está caminhando para o final do ano astrológico, né? A gente vai fazer a virada lá no dia 20 de março. Eu sinto que eu estou recuperando aqui minha energia, minha força, meu poder de ação. Espero que você esteja daí também vivendo isso, tá? Mas vamos falar de Vênus retrógrada. Vênus está em Áries. Então ela começa esse movimento direto em Áries, né? A gente está falando de energias que são opostas, né? Se Vênus é a deusa, o planeta, o arquétipo do amor, Áries é a energia da guerra, do yang, do masculino, da ação, né? Então a gente tem esse conflito aí de energias. Mas eu gosto muito de Áries na Vênus, ou a Vênus em Áries, porque a gente fala também de um momento de lutar pelo que se acredita. Sabe? Essa energia sangue no olho, é isso que eu quero. No amor isso às vezes é bem-vindo. Não lutar pelo outro. Não se sacrificar pela relação, né? O sacrifício, o autossacrifício está lá em Peixes. Mas lutar pelo que se acredita, se autoafirmar. Áries, a energia 1, fala muito dessa coisa, né? Do alto valor, do si, né? Do ego. Às vezes é necessário para você sair de situações que são tóxicas, abusivas, escassas, entendeu? A afirmação do eu às vezes é muito importante. Então vamos lá, tá em Áries, lá no dia 1º de março, dá um passinho para trás, que coincide com o carnaval, então espere um carnaval aí difícil, desafiador. A última vez que a Vênus esteve retrógrada foi há 1 ano e meio e teve muita finalização, muita ruptura, muita separação, às vezes ela fala sobre isso, tá? Mas de 1º de março a 13 de abril, a gente vai ter uma abertura, né? Uma retrogradação, apesar da gente fazer muitas piadinhas, muitos memes e ficar com raiva, né? Ter uma energia meio rancorosa, meio de briga, de bronca, principalmente com Mercúrio retrógrado, que é o planeta mais pop que existe, né? A gente vê aí nas redes muita brincadeira sobre isso. Na verdade, a retrogradação, que é apenas uma ilusão de ótica, né? Não sei se você já estudou sobre isso, é uma sensação de andar para trás. Ela é um período favorável para recolhimento, para introspecção, para reflexão, para reavaliação. Se a gente está falando de um planeta que está associado com o amor, não é só isso, tá? Vênus tem outras características, mas hoje eu vou falar sobre amor. Ela fala da autorrealização, ela fala da vida material, sim, da prosperidade. Então, tudo isso pode estar nesse bolo aí. Mas vamos falar só de amor nesse vídeo, tá? Eu vou abrir as cartas, eu vou saber da sua energia especificamente, mas eu preciso fazer essa introdução geral em todos os signos, pra gente refletir sobre esse momento. Teve uma pessoa que aqui nos comentários do YouTube, eu não lembro qual foi o vídeo, se você tá aí me ouvindo, fala de novo. Ela me sugeriu gravar um vídeo sobre Marte retrógrado e na época eu não consegui gravar. Vocês sabem que eu venho numa dificuldade aí, não só por causa da retrogradação de Marte, mas também por questões relacionadas à saúde, meus outros trabalhos. Infelizmente eu não trabalho só com tarô, mas enfim, eu não consegui gravar esse vídeo, mas a partir de agora eu queria topar, sabe? Essa pessoa me deu uma sugestão, ficou aqui, gratidão a você, que é trazer mais de astrologia para cá.
Então eu queria fazer mais leituras desses movimentos. Eu não vou conseguir fazer tudo, não tem como. Inclusive a gente vai viver, né, no dia 28 um alinhamento, um stellium, com 5 planetas em peixes, né? Se você tem peixes numa posição importante no teu mapa, ou quiser apenas aproveitar essa energia pisciana gigante para assistir a leitura de peixes, vai lá conferir. Eu não vou conseguir falar sobre isso. Se você quiser pesquisar, vai dar uma olhada. Tem excelentes canais aqui no YouTube que estão explorando muito sobre isso. Mas eu queria falar um pouco mais, misturar mais astrologia com tarô, porque eu acho que são áreas afins, casam, né? O meu canal sempre traz essas duas áreas. Claro que o foco é no tarô, porque eu sou taróloga, não sou astróloga, mas quem sabe, né? Mais pra frente a gente vai falando de outras posições importantes. Inclusive, de repente, posso fazer uma leitura para quando a Vênus voltar para o teu signo, tá? Que é isso, a movimentação é essa, tá em Áries, voltou para Peixes, e depois volta para Áries de novo, e aí vai embora e cumpre esse ciclo, passando pela roda dos 12 signos, tá? O que é uma Vênus em Áries? O que significa esse passinho para trás aí que vai durar um pouco mais de um mês? É um período de mergulho profundo, a gente está falando de peixes. Lá em peixes a Vênus está mais em casa, né? Ela está numa energia água, a água simboliza a emoção, simboliza a espiritualidade profunda, reflexão profunda, o passado, enfim, tudo isso está na energia de peixes, tá? Então vai lá, dá esse passinho, fica ali durante um tempo. É um convite para refletir sobre as dinâmicas amorosas dentro de uma relação. Então estou me relacionando, de repente há bastante tempo ou pouco tempo, enfim, e vou refletir sobre essa relação, você com você mesmo, o outro com ele, a outra com ela, enfim. O que eu quero dizer com isso? Na energia ariana, né, a Vênus em Áries, a gente é muito bélico. A gente cobra muito o posicionamento do outro, o que o outro sente, como que o outro ama, o que o outro entrega, como que ele investe nessa relação. Em peixes, a gente fica mais sossegadinho, a gente fica mais pra dentro, então tem mais a ver comigo do que com o outro. Se você cair nessa armadilha da acusação, da cobrança, de tentar provar alguma coisa, né? Eu fico lembrando do 5 de paus, que é provar algo pra alguém, fazer a sua verdade prevalecer, nessa sua energia de fogo, né, de Marte, aí você vai perder esse período que é excelente para mergulhar em você mesmo. Se você está numa relação, de repente essa relação vai mesmo para um tribunal e ela vai ser reavaliada e tá tudo bem, tá? Sempre falei que a gente tem que tirar o amor desse pedestal, dessa coisa muito romantizada, né, intocável, dessa bolha, e trazer ele para a realidade, questionar, reavaliar em que pés anda essa relação, como que está você dentro dessa relação. Peixes é um convite para esse mergulho nas emoções profundas, e eu sempre lembro do arcano maior que está associado com peixes, que é a carta do enforcado, que fala de sacrifício, né? De alguém que se coloca ali numa posição muito difícil, de vitimização. Então observa isso também. Quais os sacrifícios, né? O ideal era não ter sacrifício nenhum, investir, se esforçar, se empenhar, se dedicar. Mas quais os sacrifícios que de repente você está mantendo, que você está se infligindo para manter essa relação, sabe? O sacrifício pelo outro, o sacrifício pela relação, e em outro aspecto o sacrifício de si mesmo, dos próprios desejos, dos próprios sonhos, porque a Vênus em peixes também leva a gente para esse lugar de sonho, de fantasia, de projeção, de coisas idealizadas, num aspecto positivo. Eu estou sempre falando que tem um aspecto positivo e negativo, como tudo na vida. Num aspecto positivo é muito legal, porque faz você resgatar, né, o seu sonho. Peraí, mas antes de eu me sacrificar, né, de desistir de mim, dos meus sonhos dentro dessa relação, ou sozinho, tá, que isso acontece bastante, o que eu esperava de um relacionamento? Esse período é muito favorável para isso. O que é que eu quero? Sabe, de você resgatar, de você ir lá para trás e sonhar mesmo, sonhar. E não entrar nesse processo de cobrar do outro. Por enquanto não, tá? Pode ser que no segundo momento aí vocês vão conversar, vão se entender, vão alinhar as expectativas. Eu sou super a favor dessa conversa difícil de alinhamento de expectativas. Ou fulano, o que você espera da relação? Às vezes está junto há 10 anos, 20 anos, 30 anos. Você ainda quer isso aqui? Você ainda quer comprar essa briga? Quer continuar com esse negócio? Você quer desistir? E aí você para refletir num primeiro momento sobre você, tá?
Peixes também fala de passado, então a gente pode estar falando de alguém que vai refletir lá para trás, lembrar do passado, dos relacionamentos, e aí a gente pode cair num lugar ali de mergulhar, talvez você vai precisar de ajuda do tarô, se você quiser eu estou aqui para te ajudar nesse caminho, ou da terapia sempre, da espiritualidade, para rever acordos, para rever padrões ancestrais, para rever gatilhos, dores, coisas guardadas. Esse momento também é muito favorável para você dar uma limpada nessa energia toda, refletir, tá? A gente está falando de um signo que fala muito de água, de emoção, mas se você lembrar lá da carta do enforcado, que mostra aquela figura de cabeça para baixo, tem uma luz na mente, né? Tem uma expansão, tem uma abertura, uma lucidez na energia de peixes também, que é muito espiritual. Você não precisa fazer isso sozinho, de humanos eu acho que sim, mas espiritualmente jamais. Você pode chamar a energia, né, de um mentor, de um guia, de presenças espirituais, você pode ritualizar, faça da forma como você entender que casar com a tua energia, tá? Mas aproveita esse momento. E aí numa segunda etapa, Vênus volta para Áries. Então ela foi lá, fez esse período de revisão, propôs tudo isso para você, no segundo momento ela engata ali, vai embora. Aí vem toda essa força ariana, né? E isso é muito bem-vindo, eu gosto dessa energia também por tudo aquilo que eu falei, né? Do reconhecimento do eu, da própria vontade, do resgate do sonho, do ideal, e aí você age. E a ação pode ser se empenhar mais, né, por essa relação, então é isso mesmo, é se refletir, é importante para mim, eu amo mesmo, tem uma conexão fortíssima aqui entre a gente, resgatei isso e vou embora, é isso que eu quero, legal, vai lá, luta, mas chama o outro também, tá? Porque esse caminho não pode ser solitário, né, é uma relação. Ou pode ser a ruptura também, a ruptura ariana ali da torre, né? Então é isso mesmo. Eu refleti, não tem mais jeito. Eu ainda acredito que posso realizar esse sonho, esse ideal de amor romântico, mas de amor espiritual também com outra pessoa que não seja essa com quem eu tô. E aí, de repente, o caminho é de uma ruptura. A Vênus retrógrada fala muito, tá? Sobre separação, ruptura, afastamento, porque de repente a pessoa já estava capenga, já estava indo numa relação bastante desafiadora e aí chega toda essa potência quando volta para o movimento direto, para fazer o que tem que ser feito. É essa a energia, tá bom? Mas vamos lá, vamos fazer a sua leitura. Eu já me conectei com a minha espiritualidade. Eu não vou fazer mais aquela oração no início das leituras. Estou fazendo de uma forma introspectiva antes de entrar, mas eu peço licença, tá? Para os seus mentores, para os seus guias. Olha só quem está aqui no fundo do deck. Exatamente a energia que eu estava falando, tá? Peixes, na carta do enforcado, tá numa posição difícil, tá paradinho, refletindo. A mente está iluminada, muito clara, muito lúcida. É essa energia, tá? E depois vem a energia do sol, de ação, de movimento, de lucidez, de consciência. Vamos lá? Vamos fazer a sua leitura? Licença aí para entrar na sua energia, chama os seus guias, seus mentores, todos os seres que te acompanham, para a gente falar sobre o principal desafio. O que vem aí nesse período para você? O que você pode aproveitar, né, nessa fase de introspecção, de revisão, de mergulho nos seus próprios padrões? O que vem aí para Áries em relação ao amor nessa fase de 1º de março a 13 de abril? Claro que pode passar desse tempo, tá? A gente tá falando desse cume, dessa energia, mas a gente tá falando de coisas grandiosas, então pode jogar lá na frente, tá? O que vocês falam aqui pra Áries? Sejam bem claros. Que engraçado, eu falei dela. 5 de paus, lembra que eu falei lá atrás, eu falando sobre a energia, né? De tentar provar pro outro, ou lutar, ou tentar provar sua verdade. Essa carta fala sobre isso, veio aqui claramente, tá? Talvez é o que você está vivendo de desafio. Engraçado que para peixes apareceu o 7 de paus, que vem depois desse processo todo, tá? Quando você luta para manter uma coisa que te deu muito trabalho. Nesse momento você está tendo trabalho. 5 de paus é fogo no parquinho. É briga, é conflito, é desentendimento. Se a gente está falando para a maioria de vocês dentro de uma dinâmica amorosa, de um relacionamento, aqui não tá fácil não, tá? Então pode ser em um aspecto o desentendimento mesmo, o confronto entre ideias, posicionamentos, divergências aqui de uma forma geral, e ambos aqui conflitando, batendo de frente, né? Um tentando provar
a própria visão, a própria verdade. Lembra que a verdade ela não é absoluta, ela é pessoal, ela é totalmente criada. Então tem um confronto aqui, tá? Tem uma briga mesmo. Mas essa carta também pode falar de alguém que está lutando muito para manter alguma coisa. Estou lutando para vencer, não é nem para manter, é para conquistar. É bem uma energia ariana, tá? Então, de repente, eu estou lutando. Você aqui, né? O consulente é sempre a pessoa de vermelho no centro. Então, eu estou lutando aqui por alguma coisa, brigando, me esforçando, colocando muita energia e, de repente, eu estou sozinha nessa dinâmica. Ela também pode falar de concorrência, tá? Essa carta sempre fala de uma disputa, de uma concorrência. Então, de repente, eu estou lutando por alguém que está sendo disputado por outras energias aqui. E sempre nessa coisa de provar o meu valor, chamar a atenção dessa pessoa. 5 de paus é pauleira. É cansativo, tá? O que mais vocês falam aqui nessa energia para Áries? A justiça. Tá. Pode ser para algumas pessoas, eu não posso deixar de falar para um grupo específico, que isso envolve uma briga já dentro de uma relação que está terminando ou que está caminhando para uma finalização, tá? Por que eu vejo isso aqui? A carta da justiça pode falar de uma briga na justiça e para algumas pessoas envolvendo crianças. Olha, o enforcado veio aqui de novo. Então, como tem o valetezinho aqui no fundo do deck, e o valete é uma energia de fogo, pode ser um filho, tá? Então pode ser uma disputa aqui, talvez pela guarda de uma criança, uma briga. Tá terminando mal. Se vocês estão finalizando uma relação aí, não é bonito o que está acontecendo aqui, não. Existe uma frase que diz que a gente só conhece a pessoa quando se separa dela, né? É mais ou menos isso aqui que está acontecendo para um grupo específico. Eu não estou falando que você vai se separar nessa Vênus retrógrada. Eu estou falando de alguém que já está vivendo essa luta há um tempo, tá? Mas eu adoro porque você tem um arcano maior aqui, né? No centro da mesa, a carta da justiça é a energia de Libra. E eu tô aqui, é porque eu tenho mania de falar e pensar ao mesmo tempo em outra coisa, tentar fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Libra é o seu oposto complementar, né? Eu acho que é. Confirma aí pra mim, se você souber. Mas é mais ou menos essa energia. Então eu saio aqui dessa energia muito explosiva, de briga, né? Que é a energia que tipicamente está associada com o signo de Áries, e vou para o meu oposto complementar, que é Libra, que é a carta da justiça, tá? Então a gente pode estar falando sim da justiça dos homens, de resolver um conflito. Então eu tô aqui brigando durante muito tempo com esse troço aqui. A gente não se entende, a gente não bate, nossa energia não. Então vai, resolve esse negócio, resolve na justiça, não adia mais isso. De repente é essa a reflexão, tá? É o convite. Mas a gente pode estar falando também de justiça divina, de uma justiça maior do que toda a situação. Então, tô aqui brigando, tô muito nessa energia bélica, e nesse período que pausa tudo, a justiça fala sobre isso, tá? Toda vez que a justiça aparece numa energia amorosa, a gente tá falando de uma coisa que desacelera mesmo. E é uma pausa. Talvez o Mercúrio, a Vênus retrógrada vai te auxiliar nessa energia, né? Obrigando meio que a parar mesmo, para reequilibrar. A gente tem um símbolo de justiça e de reequilíbrio aqui na balança, né? A balança pesa, ela pesa as coisas. Então vamos lá, se eu tô lutando muito para manter essa dinâmica aqui, tô me esforçando demais, de repente eu vou parar aqui para refletir, né? A gente tem uma espada erguida aqui, que é um símbolo, né, de mente, né? Libra é um signo mental. Então de repente você sai um pouco dessa energia de fogo, de lutar muito sem saber direito com o que você tá brigando, naquela coisa muito impulsiva, muita energia, e você vai para um lugar mais frio, tá? De repente esse é o convite. Vai estudar sobre Libra, vai estudar sobre essa energia oposta, mas que complementa a tua, tá? E o convite é esse. Vamos lá. Vamos aproveitar esse desacelerar das coisas, talvez envolva até um afastamento. Então, se eu ainda não separei, mas estou com essa pessoa, a gente se distancia, cada um ali no seu lugar, e eu vou pesar nessa balança aqui de uma forma muito racional o que o outro entrega também. Lembra que a energia de peixes fala muito de autossacrifício, eu já falei sobre isso aqui. Então, se você está se sacrificando demais, se você está se colocando até numa posição de vítima aqui, e talvez você seja vítima mesmo dessa situação, não sei, tá na hora de ser mais racional, tá? A energia aqui é fria. E a espada, eu preciso lembrar que ela é um elemento de verdade, então você acessando verdade sobre essa dinâmica, sobre essa relação, mas ela é uma arma, ela também corta situações, tá? Então pode ser que depois desse período de reflexão você decida mesmo cortar.
Aí eu queria te dizer uma coisa, se você já está vindo nessa onda toda de pensar sobre essa relação, para algumas pessoas isso aqui já está acontecendo há mais de 5 anos, e eu estou vivendo essa luta, é um lugar de luta, de conflito, de briga, é muito difícil, a gente nunca se entende, a gente nunca entra em acordo, aí tudo bem, você pode mergulhar nessa energia de repente finalizar essa relação, aproveitar, né, toda essa retrogradação para isso. Mas se é uma coisa transitória, tá? Que pode estar acontecendo já pela energia da retrogradação mesmo, eu te aconselho a não tomar uma decisão durante esse período. Todo período de retrogradação, ele pausa um pouco as coisas. Então, decisões muito extremas, muito radicais, ou até confrontar o outro, conflitar com o outro, eles dizem não, espera um pouco mais, de repente, para tomar uma decisão num lugar de uma energia mais fria, tá? O carnaval também é uma fase muito confusa, de muita fantasia, a gente fica meio cego, sabe? Enfim, o que vocês falam mais aqui para Áries nessa energia? 3 de ouros. O 3 de ouros para algumas pessoas pode simbolizar uma triangulação, que eu sempre vou ter essa informação 3, né? Então, não tô botando minhoca na tua cabeça, não. Aliás, não bote minhoca na tua cabeça a partir do que eu falei. Mas pode ter, sim, uma triangulação para algumas pessoas. Para outras pessoas, o 3 de ouros pode ser um lugar de entendimento, tá? Essa carta fala de uma conversa, de repente a justiça entra aqui como intermediária. Então, um entendimento, uma parceria, um acordo. Existe a possibilidade, eu não vejo para a maioria de vocês, tá? Não vejo uma reconciliação nessa energia. Então vamos lá, você já está vindo aí com tudo isso que eu já falei na energia do 5 de paus, a energia do enforcado pode falar de alguém que está aqui há muito tempo nessa dinâmica, talvez mantendo essa coisa por causa de filhos, por causa de uma estrutura material, mas o que eu gosto é que talvez agora, abrindo o mês 3, né? Entrando mesmo na energia de Áries ou depois do período de retrogradação, vai ter uma abertura para um entendimento, para um acordo, tá? Eu sinto que esse acordo vai ser feito com o intermédio da justiça. Ou da justiça mesmo, né? Vou lá, vou separar, vou divorciar, contratar um advogado, enfim. Ou o intermédio de uma pessoa mais sensata, mais justa, mais equilibrada, tá? Eu sinto essa coisa de um acordo a 3. Mas deixa eu abrir um pouquinho mais. Para muitas pessoas a gente está falando de um casamento, a carta do sumo sacerdote está aqui, o hierofante, o papa, fala de um acordo formal, né, de coisas escritas, assinadas, então a gente pode estar falando de um casamento mesmo para a maioria de vocês, ou a gente fala da energia de touro, né, de uma relação que de repente caiu muito ali no prático, no concreto. Para algumas pessoas, inclusive, pode ter sido um casamento precipitado por causa de filhos, né? Então, tô lá com uma pessoa, tô namorando, não conheço muito bem. Dizem que a gente só conhece quando separa, e conhece melhor ainda quando... A gente se conhece quando casa e conhece melhor ainda quando separa. Não sei se é o caso, mas de repente virou uma dinâmica aqui muito material, de manter uma estrutura material concreto, uma casa, uma família, pagar contas, sustentar filhos, ou uma estrutura moral rígida, entendeu? Para algumas pessoas tem a ver com religião, porque o Papa fala sobre isso. Eu tô trazendo ele porque ele apareceu muito forte, ainda vou falar da outra carta, tá? Então, para algumas pessoas é isso, virou uma relação de aparências. E isso existe, tá? A gente vê muitas pessoas sorrindo, felizes ali nas redes sociais e por trás daquilo tudo vive um relacionamento infernal. E eu tô falando sobre isso porque a carta do diabo tá aqui. O diabo fala de dinâmicas viciadas, dinâmicas de codependência, de dependência material, de prisão, aprisionamento, mas ele pode descambar para coisas mais graves, como dinâmicas abusivas, tóxicas. Aqui não é fácil, tá? Tá encrencado, Áries, o negócio tá encrencado. De repente o caminho aqui é finalizar mesmo essa relação. Mas vamos lá, o que vocês falam para Áries? Para onde caminha? Então, quando volta para o movimento direto, quando a Vênus volta para o movimento direto, na energia de Áries, para onde caminha essa energia aqui? Dessa relação ou de outras relações, o que vocês querem falar aqui? 2 de copas. Saiu para peixes também, tá? Tem amor aqui. Uma imperatriz, mais um arcano maior. Vou pegar só essa. E 9 de ouros. O 2 de copas está no passado, tá? Ó, para algumas pessoas vai ter mesmo uma separação, tá? O 6 de ouros, junto com essa energia do 3 de ouros, é muito favorável para um acordo, para um entendimento, para uma divisão.
Então pode ser uma divisão aqui relacionada a bens materiais, uma partilha, né, feita na justiça. Tem muita gente que tem muito medo disso aqui. É muito difícil, né, gente? Eu tô falando aqui com uma certa facilidade porque eu não tô envolvida na situação. É sempre muito difícil. Eu costumo falar, o 10 de copas apareceu aqui para me lembrar dessa parte também. Eu costumo falar que a gente não se separa da pessoa, a gente não desiste da pessoa, a gente desiste de um sonho, né? Então tem o ideal, tem uma coisa fantasiada, sonhada, de repente sonhada a dois aqui do 10 de copas. Essas duas cartas também apareceram para peixes, tá? Então de repente seria interessante você dar uma olhada lá na leitura. Eu tenho o 10 de copas com o 10 de paus e a carta do mundo junto com a carta do casamento. Para muitos de vocês é uma relação que está chegando ao fim mesmo. E dói, talvez esse mergulho que você vai fazer na sua própria energia é para entender do que é que você está se despedindo. Pelo que você está lutando. Porque o 5 de paus apareceu junto com o 2 de copas. Você está lutando pela coisa lá no início, teve muita conexão, teve muito amor, o encontro foi muito forte, né? Mas foi só um 2, parece que não cresceu, entendeu? Eu sempre falo que a gente não vai do 2 pro 10, falei isso na energia de peixes também. Tem toda uma história aqui que precisa ser vivida, trabalhada no emocional, antes de chegar nesse 10. O 10 é o ápice. Se o 2 é o encontro, a conexão inicial, o 10 é o ápice dessa energia, que é a energia da felicidade, da família, né? O arco-íris de taças aqui, a propaganda de margarina. Falo aqui mais uma vez que para algumas pessoas foi uma relação que se precipitou num casamento, então a gente acabou de se conhecer, a gente estava se conectando ali num lugar muito leve, só nós dois, de repente entra filho, entra boleto, entra toda a confusão da família, isso aqui pode ter sido um problema, tá? E aí de repente faltou maturidade para lidar com tudo isso, e tá tudo bem para todo mundo. Nós nos relacionamos como crianças, tá? Quando eu falo que faltou maturidade, não tô te criticando, é porque na dinâmica amorosa a criança pequenininha é que vem e que assume o negócio ali. Então imagine você criança, o outro criança, lidando com crianças, é muita confusão. Ou então porque não era para ser mesmo, tá? Parece que desde o início teve muito conflito. Apesar de ter tido amor, conexão, sentimento, a gente também pode falar de diferenças, divergências que são irreconciliáveis. Não entra ali numa energia de entendimento. Sempre teve muita briga, talvez muito ciúme, né? Possessividade, tentativa de controle. Para algumas pessoas pode ser uma dinâmica narcisista. Como eu tenho essa energia muito forte de Libra, agora que eles me falaram, pode ser que você seja de Libra ou o outro seja de Libra. Tem essa dinâmica aqui entre Áries e Libra muito forte mesmo, tá? E o que eu acho bonito é que a carta da Imperatriz que está aqui, junto com a carta da Justiça, é uma carta de Vênus. Ela está associada com... Ela tem até o escudo de Vênus desenhado nesse deck aqui, tá? Então, a questão aqui é refletir sobre o amor, tá? Talvez não querer mais provar nada para o outro, não querer mais lutar por isso, não querer que dê certo. Eu costumo falar que no amor, em qualquer área da vida, às vezes desistir é o melhor caminho. Desistir é a melhor opção. Então, se você for pensar só na questão amorosa, só na conexão da sua parte, o que você sente e o que o outro entrega para você, né? O que o outro investe de sentimento, de emoção, talvez não tenha mais. E talvez o seu caminho aqui seja mesmo mais para frente de uma solidão, tá? Eu tenho a Imperatriz, eu não posso deixar de dizer que ela fala da questão da maternidade. Então você sai dessa dinâmica aqui com essa experiência maravilhosa. Eu falei dos filhos, né, que antecipam, precipitam uma relação e trazem uma seriedade, uma gravidade, né, para uma situação, mas eles são maravilhosos, eu sou mãe. Então você sai dessa dinâmica aqui muito focada nessa energia materna. A própria maternidade te empodera para resolver alguma coisa aqui. Então eu não vou ficar mais nessa briga porque estou expondo meus filhos, porque estou criando uma situação desnecessária, enfim. Mas a Imperatriz junto com o 9 de Pentáculos, eu estou falando para mulheres especificamente, tá? Porque é uma energia muito feminina, mas enfim, pode ser energia feminina em um homem, independentemente de gênero, não estou falando de gênero. Mas essas duas cartas juntas falam muito da recuperação do poder feminino, tá? Eu tô falando mesmo do sagrado feminino, eu tô falando mesmo de resgatar a sua autoestima, seu auto-amor, seu auto-valor. Vênus, que é a energia aqui da Imperatriz, fala sobre isso também. Então, se você não tá numa dinâmica ou já desistiu disso aqui, de repente o teu momento de reflexão é sobre auto-amor, sobre o que eu mereço, o que eu espero que o outro me entregue também. Se eu luto tanto para esse troço aqui dar certo, cadê o investimento do outro? Por que eu aceito pouco? Por que eu aceito migalha? Por que eu vivo numa dinâmica que talvez é tóxica, abusiva?
nessa energia do diabo que já saiu daqui. E o que em mim, que pacto, que acordo é esse que eu faço? Às vezes isso é repetitivo, tá, na sua vida. Por isso que eu falei que a Vênus também é um convite para a gente refletir sobre como nós funcionamos na dinâmica amorosa. Como que eu amo, como que eu me entrego. Quando eu vou ali para uma dinâmica amorosa, acabei de conhecer a pessoa, eu já dou tudo de mim, eu já luto ali loucamente, isso vira uma missão de vida. E quero salvar o outro, porque algumas pessoas estão nessa história aqui, tá? De querer salvar o outro, lutar, deu um trava-língua, lutar pelo outro, sabe? Ou essa coisa de provar o próprio valor, o amor vira um campo de batalha aqui. Eles estão falando, não, para agora, nessa energia da justiça com a imperatriz, nessa energia libriana, vai equilibrar as coisas. E aí você recupera a sua autoestima, essa recuperação pode vir através do trabalho, tá? Porque eu tenho duas energias aqui muito fortes de vida material. Algumas pessoas podem ter se encrencado, inclusive na vida material, para manter essa relação. Então eu vou recuperar minha autoestima, meu autovalor. 9 de ouros fala muito sobre isso. É uma carta de empreendedorismo, de empoderamento. E o 3 de ouros fala sobre a possibilidade, inclusive, de voltar a estudar. Ou conversar com pessoas sobre isso, tá? Se você tá... Eu vi um alerta aqui de uma situação tóxica para algumas pessoas. Se você tá vivendo isso, de repente, reflete agora e peça ajuda, tá? Essa carta fala de ajuda, de pedir ajuda para a pessoa certa, talvez ajuda material, prática. Falei que o diabo aqui é uma relação de codependência e dependência material. Às vezes você não consegue sair dessa encrenca porque tem filhos, depende do outro. E o outro pode ser alguém tóxico mesmo, que exercita um poder sobre você. Peça ajuda, tá? E vai buscar a sua independência financeira, material mesmo. Eu falo muito sobre isso nas leituras de amor. Vai maratonar todas elas, que todas elas são atemporais, tá? Tá aqui na sua playlist. E falo muito nas minhas leituras particulares. Não vamos fingir que isso não existe, não, tá? Não vamos ser hipócrita, não, porque a grana é muito importante. A independência material, a autonomia é um caminho para tirar muitas pessoas de dinâmicas de abuso. Se é esse seu caso, eu desejo de coração que você pare agora, aproveita essa energia poderosa, se conecta com esse planeta, com esse arquétipo, com essa deusa do amor, para relembrar o que é que você espera do amor, o que é que você considera que você merece, como que é a sua dinâmica amorosa, seus gatilhos, seus padrões, e espero que você consiga encontrar um caminho para resolver isso, tá, Áries? Eu não vou nem jogar para pessoas que não estão em relacionamento, porque a leitura aqui foi muito forte para essa dinâmica específica. Se você quiser me chamar para uma leitura particular, para abrir a sua energia, sem essa influência geral, tem o meu telefone aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário afixado. É meu WhatsApp e ele serve só para isso, só para marcar leitura, tá? Sou eu mesma que respondo, vai ser um prazer te receber aqui para a gente abrir um pouco mais, ver qual a estratégia melhor para você, de repente, resolver isso aqui. Enfim, espero que você tenha gostado, eu gostei muito. Comenta, fala se você está, mesmo que você não queira se expor, o que é que você pensa sobre tudo isso, se você gostou da leitura. Compartilha se você conhece alguém que está vivendo uma dinâmica parecida, que de repente tem esses signos ou não. E a gente vai se vendo nos próximos vídeos. Grande beijo para você, até mais.